Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um PC, Diálogos e Afetos. Na noite de hoje, a gente vai conversar sobre a psicologia e o contexto político atual, com a psicóloga e mestra em psicologia institucional, Lívia Helmer. Logo menos ela está entrando. E antes dela entrar, eu queria lembrar vocês que a gente está com a campanha no Apoia-se. Se você puder e quiser colaborar com esse projeto, você pode estar indo lá no link que vai estar na descrição e conhecer mais um pouco dessa campanha, se você puder ajudar. No mais, aqui. Oi. Ei, tudo bom? Tudo. Tá conseguindo me escutar bem? Tô sim, tô te ouvindo bem. Ah, que bom. Porque eu falo baixo, você sabe disso. Você consegue me escutar? Consigo sim, tá ótimo. Show. O pessoal tá entrando aí. Enquanto o pessoal tá entrando, se apresenta para quem não te conhece. Tá bom. Bom, boa noite, né, pra todo mundo. Todas e todos. Eu me chamo Lívia Rocha Embre. Sou psicóloga, atualmente psicóloga clínica, né? Professora da Faculdade Multivic de Cariacica e captadora de recursos. Eu trabalho escrevendo projetos sociais para financiar projetos na área da saúde, direitos humanos, assistência social, enfim, várias áreas. Tem 3 anos que eu sou formada. Eu fiz faculdade, eu tô em Linhares hoje, né? Na Faculdade Pitágoras, em Linhares. Fiz o mestrado na UFES, em psicologia institucional, estudando sobre drag queens. Eu estudei sobre performance, corpo, gênero, sexualidade. Até hoje estudo, né? Acabei o mestrado tem 1 ano, vai fazer 1 ano esse mês que eu terminei o mestrado. Legal, né? Dia 27, vai fazer 1 ano, tá? Que eu defendi a dissertação. Eu acho que é isso. Bacana. Para quem não me conhece, eu sou o João Otávio, sou estudante de psicologia da UFES e é isso. Ah, isso não. Pode falar. Os grupos de estudo que você participa, são científica ou só isso? Eu estou fazendo uma iniciação científica sobre masculinidades, mas ela está meio travada porque a gente não teve campo por conta da pandemia, né? Agora acabou, é isso. Por enquanto é isso. Tem um monte de live e tal. Vamos melhorar esse time aí. Você faz muito. Toda semana. E é só isso? Pode continuar, não acabou não. Oxe. Eu faço esse podcast que tem sido feito através das lives aqui no Instagram, né? Quem não conhece pode pesquisar, é o @psi, Diálogos e Afetos. Tem o Instagram, ele está disponível em todas as plataformas digitais. Tem no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast, entre outras plataformas, né? Então você pode ir pela sua plataforma preferida para escutar os outros episódios. Inclusive, eu já tive conversando com a Lívia aqui uma outra vez sobre o SUS, né? Foi uma conversa bem interessante e ela está já disponível lá para todos que quiserem escutar. Eu, junto com alguns amigos meus, eu coordeno eu acho que coordenar talvez seja a palavra certa. A gente toma conta, né? Tá à frente do projeto Masculinidades, que é um grupo terapêutico de homens,
que acontece todas não, quinzenalmente às quartas-feiras, inclusive amanhã a gente tem encontro, e se você é homem, e homem em toda a sua grande proporção, sabe? Não importa gênero, não importa identidade, não importa nada. Se você se identifica como homem, você é super bem-vindo e acolhido no nosso grupo. O grupo começa às 9 horas e vai até umas 11, né? E aí sim, agora é isso. Agora a gente pode conversar. Tem muita live bacana, assim, do João aqui no perfil dele, vários assim, temas muito interessantes, com pessoas convidadas com propriedade, né? Tem uma troca muito interessante, então vale a pena conferir as lives. As produções que você faz são muito pertinentes, então vamos divulgar isso aí, vamos tá? Raco. E estamos aqui de novo, eu e Lívia, para conversar um pouco sobre a psicologia e o contexto político atual, né? É um tema que eu particularmente acho de extrema importância, né? Tendo em vista que a gente está num político um tanto conturbado. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? A gente vai falar um pouquinho da história, relembrar o que aconteceu no passado, fazer um comparativo com agora, né? Que eu acho que é importante isso também, né? Aquele ditado, não sei, aquele ditado, né? Quem não lembra a história pode cometer os mesmos erros, né? Então, se a gente olha para o passado e vê o que aconteceu antes e a gente pode fazer diferente agora, né? Então é isso, a gente vai trocar uma ideia aqui, então sinta-se à vontade para interagir aqui no chat. E é isso. Eu passo a palavra para a Lívia e a gente vai trocando esse bate-papo como sempre foi. Então, assim, eu pensei em como começar, e eu acredito que eu vou começar por um ponto que política, já que é o contexto político, né? Vamos pegar a palavra política. A política, ela não é partidarismo, né? Então, eu acho muito importante a gente começar, porque eu acredito que algumas pessoas, quando leram, né, o título da live, pode assimilar, até porque a política no Brasil, né, o que entendemos como política é muito partidário. Então, assim, vamos lá. Quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de política, a gente não está falando de partido, a gente não está falando de levantar uma bandeira e falar PT, PSDB, PSL, PCdoB e etc. Não é isso. A política, ela se estende além disso. Ela tem a sua conotação, ou seja, o seu entendimento a partir de partidos. A democracia no país, entre aspas, democracia que a gente está vivendo, tem de cunho partidário. Você precisa se afiliar a um partido para você exercer um cargo político. A gente está falando de exercer um cargo político, né? Vamos falar de exercer a política? O que é exercer a política? É a nossa existência. A nossa vida é política. O que significa? Que o nosso corpo, o nosso modo de vida é político. São as nossas relações, o que a gente estabelece é política, é como a gente se relaciona. Isso é política. Óbvio, né, que essa definição que eu estou falando é bem simplista, né? Tem toda uma trajetória filosófica, política, histórica, que explica por que a gente é entendido como seres políticos, né? São correntes filosóficas que falam sobre isso. Mas acho legal a gente começar. O que você acha, João? De falar um pouquinho sobre isso, sobre o que você percebe? Eu acho interessante, porque de fato, em geral a gente tem muito atrelado, quando se fala de política, a atrelar os partidos, né? Geralmente é sempre nesse sentido que acontece, né? Mas a política, de fato, como você colocou, né, é a nossa vivência. E como tudo que acontece na nossa vida se trata de política, né? Se a gente vai no supermercado e encontra o arroz R$ 10 mais caro, como tem acontecido, isso é política. É uma certa política que fez todo um processo para que esse arroz ficasse mais caro, né? Se você vai no posto e abastecer o carro e a gasolina está muito cara, é toda uma política
que envolve para que essa gasolina fique mais cara, né? Então a política ela influencia a nossa vida diretamente e a gente age quando a gente age na nossa vida, a gente age de uma forma política também, né? Porque é isso, viver é fazer política. Eu fiquei pensando assim, como você vai falando, num exemplo. Não tem quando a gente fala de política e de convivência, Uhum. mas a gente usa essa palavra, né, em algum momento. Política de convivência geralmente é o quê? Quando você estabelece normas sociais de respeito ao outro, do que a gente, entre aspas, chama de bom senso, que tá um pouco difícil de encontrar hoje em dia, tá meio raro, assim. É isso, assim, né? O que é a política de convivência? Quais são as normas sociais atribuídas de respeito, de liberdade, de entendimento do que é o outro, do que é a nossa existência? Isso tudo tem a ver com política. Exercer esse é o que a gente exerce quando a gente, né, tá dentro desse aspecto político, cultural, assim, do Estado, né? Nós somos cidadãos né, dentro desse escopo jurídico, executivo e legislativo. Isso é política, né? Ser cidadão, votar e ir e vir e várias outras coisas que estão lá nos direitos humanos, por exemplo, vamos pensar na Declaração de Direitos Humanos, é política. Você está exercendo a sua cidadania, você tem os seus direitos e tem os seus deveres. E o que a psicologia tem a ver com isso, João? A psicologia tem tudo a ver com isso, porque psicologia é falar de vida, né? E se a vida ela é necessariamente política, né? Então a psicologia tem tudo a ver com esse tema, né? Ela não se desliga desse tema, ela não pode se desligar desse tema, né? Porque se a gente se desliga, se a psicologia ela se desliga da política, né? E trazendo aqui a política como esse modo de viver a vida, de fazer a vida em comunidade, em conjunto, em sociedade, né? É, a gente tem uma política, a gente tem uma psicologia que ela é abstrata, né? Que ela não é palpável, que ela não é presente no mundo, né? É como se a gente fosse, assim, por exemplo, né? Esse psicólogo que a psicologia que não tem essa política no seu exercício, né? É como se eu pegasse uma pessoa, tirasse ela do mundo e tentasse resolver tudo ali, sabe? Fora do mundo, a parte do mundo, né? Mas não, as pessoas elas estão inseridas no mundo, né? Então não tem como desvincular uma coisa da outra. Ótimo o seu ponto, porque eu até fiz um texto mais cedo sobre habitar a cidade. O que acontece, assim, né? A partir do momento que a psicologia não entende os aspectos envolvendo o que é política, a gente individualiza os sujeitos, né? Então, igual você falou bem assim, tira ele de um lugar e como se ele estivesse isolado, nós não somos pessoas ilhadas, nós estamos nos relacionando. Que um amigo meu, eu vi para aliás de carona, né? Tô evitando pegar ônibus, consegui carona para vir para cá. E aí a gente estava falando sobre terra, sobre agronomia, sobre como a gente usa a terra, como o ser humano usa a terra. E aí ele Uhum. falou bem, não é a terra que pertence ao ser humano, é o ser humano que pertence à terra. Né? Então, assim, como que a gente se relaciona? Quando você for bem, se a psicologia falar da vida, a gente fala da vida na sua multiplicidade. E a política está aí, nas políticas que a gente se relaciona com o reino animal, com o vegetal, com os seres humanos. Então, assim, a psicologia ela precisa saber, ela precisa entender o contexto político, por isso que é da vida, né? Contexto político, econômico, social, histórico, entre outros contextos, que faz com que a gente se sinta despotente, fatigado, ansioso e potente, né? Que a nossa vitalidade esteja em sua fala, seja impulsionada, vamos falar bem assim. Por quê? Porque o que a gente está vivendo agora, né, João, assim, no sentido do contexto político, que é o nome da live, né? Psicologia e contexto político. A produção atual da política brasileira, e agora eu falo política enquanto exercício
executivo, né, vamos colocar assim, ela está criando corpos engessados, dispotentes, ansiosos, né? Porque as medidas que estão sendo consideradas como as que precisam ser feitas não estão trazendo benefício para os nossos corpos, pelo contrário, são corpos que estão deixados para morrer, né? Não estão sendo protegidos, entre aspas, Uhum, né? A uhum. gente não tem direito à vida, constitucionalmente falando, o Estado não precisa nos proteger, né? Esse não está lá, proteger a gente, teoricamente falando. Só que atualmente, algumas decisões não estão sendo pautadas por isso. Né? Estão sendo pautadas que algumas populações não merecem o direito à vida. Não só merecem o direito à vida, não são enxergadas como seres É interessante quando você traz isso, né? Trazendo sobretudo para esse contexto político atual, né? Onde a gente tem uma desvalorização da vida, né? Onde essas vidas, como você mesmo disse, não estão sendo potencializadas, né? Pelo contrário, estão sendo exterminadas, né? Não à toa aí que a gente tem mais de 500 mil de mortos, né? A política atual, né, ela tem servido certos corpos, corpos muito específicos, né? E o resto é deixado à margem, né? É deixado para se lascar mesmo. E, e isso a gente vendo num contexto geral, né? Mas se a gente for ampliar um pouco mais toda essa questão, pegar a lupa e ver determinados grupos, eles têm sofrido, já vem sofrendo muito antes disso, e isso cronifica ainda mais agora. A gente vê os corpos negros sendo ainda mais mortos e exterminados, corpos LGBTs, os indígenas, todas essas populações, elas têm sofrido por essa política que tem sido implementada, né? Porque não é uma política para esses corpos, né? A gente, a gente não tem ainda, não teve ainda, uma política de fato para que esses corpos fossem de fato potencializados, né? A gente teve algumas políticas, uma aqui, outra lá, mas ainda assim muito fracas, muito pequenas, passos importantes, mas precisava dar passos muito além do que foi dado, né? E quando a gente chega nesse momento atual, a gente retrocede muito. E eu acho que o perigo ele tá aqui nesse retrocesso. Eu fiquei pensando muito nas populações indígenas, né? Quando você está falando, você citou no caso, mas bem no começo da sua fala eu fiquei pensando, porque assim, não sei se todo mundo acompanhou, mas a gente teve, né, a PL, que agora eu esqueci o nome, não sei se é 404, você lembra o nome certinho? O PL número? 490. 490. 404 é outra coisa. Obrigada, 490, né? Tem que lembrar. É tanta projeto de lei que eu vi perto dos números. Então, essa PL, né, ela foi aprovada, não foi? Em que não. Fala, até agora. Eu não sei se ela foi aprovada, mas ela estava para ser aprovada. Então, ela isso é importante de explicar. São várias aprovações, né? Não é só uma pessoa que aprova, uma pessoa não. Uma instância que aprova e já está aprovada. Tem que passar por várias votações, por diversas votações. Quero dizer que essa PL, ela tem a ver com a demarcação das terras indígenas, né? Então, assim, existe uma perspectiva, uma não, várias perspectivas em relação a essa terra, em relação a outras ações que querem que as indígenas não sejam demarcadas. Por quê? Latifundiários, né? Agropecuária, vários tipos de organizações financeiramente milionárias, que a gente sabe, querem que essas terras sejam dizimadas para plantios e criação de gado e, né, preciso me estender. Acho que entendem mais ou menos como funciona.
Isso é muito sério, porque o Brasil mata indígena desde 1500, né? A gente já tem mais de 500 anos dizimando a população indígena. Hoje em dia, hoje em dia, 500 e poucos anos depois, indígenas estão sendo mortos e baleados na frente do Planalto porque estão tentando demarcar a terra, que é um deles, assim, que já estavam aqui antes da gente, assim, né? Falando. Eu fico arrepiada falando disso porque a gente está falando de direitos humanos. Quando a psicologia e a política elas são entendidas numa dimensão ampla, não tem como os psicólogos e as psicólogas não entenderem esse contexto. Porque, vamos falar do nosso estado? Eu e o João, nós somos... Você é daqui do estado mesmo, né? Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Eu nasci em Minas, mas eu moro aqui praticamente a minha vida toda, no Ah, Espírito tá. Santo. Assim, né? Eu vou falar que a gente é daqui, mas eu não tinha certeza. Assim, você vive aqui hoje em dia, né? Então, assim, eu nasci em Linhares, moro em Cariacica agora, mas, assim, sou daqui do estado, do Espírito Santo, né? O que vai dizer? O Espírito Santo tem toda uma cultura indígena muito forte, né? Muito expressiva. As pessoas que são do Espírito Santo estudam sobre a própria cultura, sobre a própria ancestralidade. Como que eu vou ser psicóloga num estado sem saber a própria história do estado que eu moro? Eu vou estudar, por exemplo, eu nunca atendi uma pessoa indígena. Só que eu sei que eu moro num estado que tem toda uma história cultural muito forte da população indígena. Como eu vou ignorar? Não é porque eu nunca atendi uma pessoa indígena ou que eu nunca tive contato com a psicóloga falando, né? Eu vou ignorar que eu moro num estado com toda essa trajetória cultural muito significativa que eu, Lívia, não sei, vou ser muito sincera, não só eu, como eu nunca fiz isso na graduação, muito menos no ensino fundamental e médio. É isso que a gente está trazendo aqui, né? Como que a formação da psicologia, a perspectiva da psicologia marginaliza os próprios corpos que, teoricamente, a gente tem que acolher, né, João? A gente não está falando de saúde mental. Quem é marginalizado tem uma saúde mental muito mais deteriorada do que pessoas que não são marginalizadas. E a gente não estuda, a gente não conversa, a gente não convive e fica aí corroborando uma psicologia totalmente distante da realidade, porque é isso que a gente produz. De fato, você trouxe vários pontos importantes, né? É, e é alinhado com a questão que você falou da grilagem, né? E de tentar expropriar essas terras que já são deles, né? Porque eles estavam aqui antes da gente, então as terras são deles, a gente que está invadindo, né? Mas a gente quer pegar mais terras ainda, né? É, mas a gente tem um cenário, né? A gente tem a grilagem que vai causar esse desmatamento tanto para plantação de soja quanto para gado, né? Para passagem de gado. Então a gente gera uma seca que a gente tem vivenciado por conta disso. E, consequentemente, a gente pode começar a viver uma crise elétrica. Porque a gente já está com as hidrelétricas com um reservatório já em um estado bem crítico. Então, assim, a conta de energia vai subir, tudo isso é política, novamente, né, tudo isso é política. Né? É um modo que você vai gerir, no caso, os poderes, né, eles vão gerir como é que vai ser um funcionamento, como é que vai ser a distribuição da terra, etc, etc. Isso influencia na gente no final. Né? Pode beneficiar um fazendeiro, um grande empresário lá, mas quem vai pagar a conta no final vai ser a gente, né? É, porque isso é nítido. E a gente tem um agravante agora também, né? Porque o presidente sancionou hoje a privatização da Eletrobras, né? Então, Eu não tinha é, visto. Acho que eu muitas fiquei um notícias. pouco notícia, recebi não. Muitas notícias boas acontecendo no dia de hoje. Privatizou não tem como recorrer.
por enquanto, né? Eu tenho que recorrer. Não sei como é que funciona depois que privatiza, mas espero que tenha como recorrer. Espero de coração. Isso é muito sério, né? Porque a Petrobras ela é de petróleo, né? Ela é verdade. A Eletrobras é distribuição, né? E distribuição. Eletrobras. Isso. Sim, Ou, pode ou falar. transmissão, agora eu não sei. É alguma coisa assim, dizer. Transmissão, provavelmente. Não tem diferença, mas o intuito é o mesmo. Pelo que eu fiquei pensando, eu tenho bem, né? Mas enfim, você foi falando sobre a grilagem, foi dando exemplos, e eu fiquei pensando no meio ambiente, né? Muitas pessoas, por que faz sentido que eu falo? O meio ambiente, ele é o meio ambiente que a gente vive, né? Então, assim, nesse momento aqui, esse lugar que eu estou, que é uma sala de tudo isso aqui, trabalho, que a gente faz, é o ambiente. Falhou sua voz. Tá me escutando agora? Tô. Tá? Voltou. Você tá no quarto lá? Oi? Tá em que cômodo fazendo a live? No meu quarto. No seu quarto. Então, esse é o ambiente que você está inserido, certo? Esse é um Isso. ambiente íntimo. Você está no seu quarto, Uhum. aqui numa sala, nas nossas casas. Beleza. O meio ambiente externo, então a gente sai de casa, vai pra rua, vai pro supermercado, etc e tal. Qual é, que ponto que eu tô chegando? Olha só, eu fui numa conferência municipal de meio ambiente em 2014, isso estava no segundo ano da faculdade, né? E aí, isso é muito interessante, muito significativo do que a gente está falando de política, a gente está falando de psicologia. Um dos responsáveis pela conferência me deu um papel para eu marcar o que tem a ver com o meio ambiente. E lá tinha desemprego, tinha saúde mental, tinha várias coisas que as pessoas acham que o meio ambiente é natureza, né? E que a natureza, não, que a gente não faz parte da natureza. A natureza é planta, o ser humano é aqui. Então, como é que é? São dimensões diferentes. A gente não tá no mundo, né? A gente não faz parte do mundo. A gente tá parte do mundo, né? A gente só tá aqui para explorar o mundo e usar ele até o fim, né? Por que eu tô falando isso? Porque você falou da questão da crise hidrelétrica, né? Você fala de umidade do ar também. Olha só como é que são as coisas, né? A gente está falando de demarcação, a gente está falando de desmatar árvores, por exemplo, que tem a ver com faltar água pra gente, né? Seca, umidade do ar e por aí vai. E aí isso é muito sério, né, ô João? Porque, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de necessidades básicas que não tá sendo cumpridas. A gente está falando de água. Crise hídrica é água, sabe? Então, assim, como que a psicologia ignora que tem práticas em um meio ambiente, eu vou colocar uma cidade específica, né? Uma cidade específica que aquele contexto são pessoas que estão faltando água. Eu vou exclusivamente olhar alguns pontos da vida da pessoa e esquecer que ela não está sendo hidratada, que é uma necessidade fisiológica. Se você não hidratar, você pode morrer de desidratação ou ter qualquer outro tipo de doença psicossomática, etc., porque você não está tendo água, porque a gente precisa de água para viver, para sobreviver. Então, assim, é nesse sentido, a gente nem precisa falar tanta coisa, né? A gente está falando de um básico, a gente está falando de uma necessidade básica, que tem a ver com qual é o papel da psicologia? Problematizar, entender e falar que a gente é responsável. Em que sentido é responsável? Por entender, pelo menos, o contexto que a gente está vivendo. É o mínimo, né? Não Do tem como mínimo. eu atender uma pessoa... Eu não trabalho em unidade de saúde, tá? Mas vamos supor que eu trabalho em unidade de saúde. Tem como eu atender uma pessoa em unidade de saúde, fazer, sei lá, análise sobre a família dela, etc e tal, assim, dos contextos de relacionamentos pessoais que essa paciente, vamos colocar bem hipotetizando, tá? Vamos falar que essa paciente tem lá suas questões familiares, pessoais, etc. Se a pessoa está não sei quantos dias sem água encanada em casa, passando um sufoco em várias instâncias, e eu vou ignorar isso,
eu não vou acionar a rede em relação à defesa civil, por exemplo, a qualquer tipo como fala? Secretaria, né? Isso que fala. Órgão e secretaria que tem a ver, porque ela pode fazer várias análises sobre a vida dela pessoal. A mulher tá faltando água. A gente parte desse princípio. Faltando água. Isso é muito sério. Nesse sentido que você fala, né, a gente pode ir para além, né? Assim, beleza. Vamos hipoteticar aqui que faltar água vai, tipo, é um absurdo, não vai acontecer isso, né? Não vai acontecer a falta de água, né? Então, como é que a gente pode pensar de uma outra forma, né? Uma pessoa que ela trabalha, né? Ela tem aí, fica 2, 3 horas no ônibus para ir e para voltar, né? Aí são 6 horas só no ônibus, né? E chega um paciente para você falando que trazendo várias queixas, né? E, e sei lá, né? Dependendo da queixa que ela traz, uma das possíveis soluções seria não fazer uma atividade física, né? Para liberar uma endorfina, para dar uma ajudada, né? É, como algo a se fazer no processo, né? Como é que uma pessoa dessa ela vai fazer uma atividade física, né? Em que hora que ela vai fazer essa atividade física? Né? Se a gente não tratar de mobilidade urbana, se a gente não tratar de diversas coisas, né? Como é que a gente pode, de fato, oferecer um atendimento, uma escuta e consequentemente, um tratamento para uma pessoa, se tem todas essas outras demandas que elas precisam ser tratadas antes, né? E isso cabe de uma ordem social, né? Não é da ordem do indivíduo ali, né? Vai para além, né? E é por isso que a psicologia ela é política, né? Ela está necessariamente atrelada com a vida, né? E a gente precisa entender esses contextos, né? A gente não pode ignorar que ela fica 6 horas no ônibus. Isso não pode ser ignorado, né? Isso tem que ser levado em conta, porque é a realidade dessa pessoa. Né? A gente não pode tirar ela desse lugar e tratar ela como se fosse um caso específico, um indivíduo, como um caso único, um caso de regra, né? Que você passa uma receitinha para todo mundo que está com aquelas demandas, né? E é muito pelo contrário, né? Cada pessoa vai ter uma demanda diferente por conta disso, né? Cada pessoa vai ter uma realidade diferente, uma vida diferente, porque vai estar inserido num território diferente, vai estar inserida em diversos espaços que são diferentes uma das outras, né? E tudo isso faz parte dessa análise, né? A gente não pode ignorar todo esse contexto social e político, né? Porque, e aí, eu acho importante a gente deixar explícito que quando a gente fala essas coisas, vamos colocar assim, não significa que a psicologia vai dar conta, né, e que vai abraçar o mundo, porque tem uma ideia, assim, eu fiz um vídeo sobre salvacionismo, não sei se você assistiu, porque quando eu percebo alguns movimentos, eu sinto que as pessoas acham que a psicologia, os próprios psicólogos, tá? Não só as pessoas, mas os próprios psicólogos e as psicólogas que têm uma ideia de salvacionismo. A gente vai participar de tudo, a gente vai fazer, acontecer, e fazer, como é que fala? Fortalecer os vínculos, aquela coisa. Assim. A gente aposta nisso. E a aposta é o convite. Quando a gente faz essa live, é pra gente começar a pensar, ver qual a estratégia. Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite, várias pessoas têm os limites. E estão fora do nosso campo. Né? Então, assim, qual é o nosso convite? Começar a ampliar a visão dos psicólogos e psicólogas, entender que a mobilidade humana é essencial. Só se você corroborar essa opção com uma psicologia elitista, branca e heteronormativa e várias outras coisas que eu fiz um post sobre isso também, que fica isolada mesmo, né, João? Que fica isolada, né? Que tenta se isolar do mundo. De pessoa que aí você está atendendo uma classe social que tem dinheiro considerável para pagar, sei lá, vamos colocar aqui, no mínimo R$ 700. Estou colocando uma sessão, né? R$ 700 por mês por mês, tá? Por sessão, não.
Tipo assim, vamos considerar, você tem essa opção de entender a psicologia entre uma pessoa que paga R$ 700 por mês de terapia ou análise, que a pessoa atende na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um carro, entendeu? Tem essa pessoa que tem isso tudo de dinheiro, que não vai faltar água, que pelo contrário, né, é super privilegiada. Essa pessoa, eu não sei quantos por cento da população brasileira, sei lá, 3%, 5%. Todas as outras pessoas trabalham 6, 8 horas por dia, recebem um salário mínimo, às vezes. Então, assim, se essa é a maior parte da população brasileira, como eu vou ficar lidando com pessoas, falei errado, como eu vou ficar enxergando que as pessoas têm todos os recursos iguais de dinheiro, de locomoção, de saúde, etc. É isso que é o ponto, né? A população que tem o mínimo e o básico é a população mínima. Tem isso também, né? E aí a gente tem também toda uma carga de privilégio. Então, quando você fala de mobilidade urbana, é muito legal, é muito bacana. Porque quando, João, que a gente discute mobilidade urbana, quando a gente está falando sobre saúde mental, quando a gente está falando sobre o SUS, por exemplo, porque quem é que usa o SUS, né? Uma boa parte das pessoas que usam o SUS. Não, são pessoas que têm muito dinheiro. Né? Então, esse público que é atendido pelo SUS não são pessoas afortunadas, bem entre aspas. São pessoas que têm recursos que não são tipo, salários altos. Essas pessoas geralmente trabalham aqui 8 horas por dia. Pega, fala, essas pessoas cumprem esses requisitos de realidade que você traz. Aí eu vou atender esse povo, assim, um povo no sentido amplo, né, de povo de população, não tem Foucault aqui, não esquece. O que é povo de população? Mas, assim, das pessoas, considerando a mobilidade urbana, saneamento básico, moradia. É impossível a gente descontextualizar isso, né? E eu acho que esse que é o convite da nossa conversa, né? É essa compreensão de que não dá para descolar o ser humano da vida, né? O ser humano ele está na vida e não dá para descolar, né? A gente precisa de fato enxergar, né? E compreender que essas análises elas são importantes, né? A gente sim precisa de fato saber do indivíduo, conhecer o indivíduo, né? Ter todos esses estudos sobre o indivíduo, né? E demais estudos, mas a gente não pode desconsiderar nunca o contexto social e político e econômico e ambiental. Todos esses contextos eles estão na vida, né? E o ser humano está ali no meio disso tudo. Ele é um ponto no meio disso tudo, né? A gente estava falando antes, eu até anotei aqui, que eu vi o AD Júnior, que eu sigo ele aqui no Instagram, ele fez uma live rápida ontem, né? E ele mostrou lá que tem um pessoal que está indo para Marte. Tipo, depois de ter explorado todo esse planeta aqui, né? Não tem mais o que explorar, né? Estão indo para Marte, né? E o quanto isso também fala da política, né? E essa política capitalista que apresenta nesse consumismo desenfreado, né? Tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre explorando, aí explora o meio ambiente, explora o outro ser humano, né? Uma mão de obra barata, e tudo isso, né, constitui a sociedade e, de fato, implica na nossa saúde mental. Né? Porque se eu estou na ponta desse processo, né, se eu tenho a mão de obra explorada, e muito explorada, eu sou mal remunerado, isso diz de como a minha vida vai ser. Se eu não recebo muito bem, isso diz de como a minha vida vai ser. E de como a minha saúde vai ser. Saúde física e saúde mental. Que eu vou me matar de trabalhar para receber um pouco de dinheiro, que não vai dar para nada, para tentar viver. Né? É para tentar viver.
e não para viver. Né? Então, assim, tudo isso diz de política, tudo isso diz de modos de viver. Né? Tem um texto que eu gosto muito, muito, do Renato Nogueira. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso demais. Afroanarquismo, malandragem e preguiça. É um texto de 5 páginas. E ele é sensacional. Assim, ele fala. Foi um texto do ano passado que ele escreveu. E ele traz alguns elementos que são importantes para a gente pensar e refletir sobre para a sociedade que a gente quer, né? E, e ele aponta duas tecnologias que são a malandragem e a preguiça, né? A malandragem, uma tecnologia africana, e a preguiça, uma tecnologia indígena, né? Ele subverte, né, essa ideia da malandragem e da preguiça, né, como que foi imposto como algo pejorativo, né? E ele transforma isso em tecnologia e como uma dica de uma possível sociedade que possa funcionar e ser minimamente digna, né? E ele aponta, né, que na preguiça, né, que tipo assim, a gente, nesse modo capitalista de ser, né, a gente está sempre produzindo, sempre fazendo muito, sempre fazendo mais do que o necessário, né? E ele fala, não, a gente tem que aprender com essa tecnologia, né? Eu faço aquilo que é necessário e o resto do tempo eu descanso. Não preciso ir além. Uhum. E a malandragem, eu esqueci o que ele fala da malandragem agora, mas fica a dica aí para vocês lerem, né? Mas é sobre isso, sabe? A gente não tem só esse modo de viver o mundo, né? Que a gente está inserido, né? A gente tem outros modos. E se a gente se abrir para esses outros modos de fazer política, talvez a gente consiga um mundo melhor. Não que seja uma solução a curto prazo, né, mas é uma construção, né, uma escolha que a gente faz, né, é uma aposta que a gente faz que a gente vai construir, a gente vai caminhando, a gente vai construindo um mundo melhor. Sim. Ai, maravilhoso. Você falou tanta coisa legal, assim, bacana mesmo. Vou ler o texto depois. E eu fiquei pensando que eu escrevi, né, anotei aqui. Afroanarquismo digital. Você é digital, João? Que a Amanda está pedindo lá no texto. Abriu. Que a psicologia se faz no cotidiano, né? Então, assim, como que se inscreve o nosso cotidiano, sabe? Como que a gente se relaciona? E aí tem a ver tudo que você falou, assim, né? No final, você falou tanta coisa que eu tô até me perdida aqui. No que eu vou falar. Foi muito bom, mas não tem quando você para e pensa assim, tá, você vai falar o quê? Vou pegar o gancho da última fala, tá? Você fala da produção, do capitalismo, do que nos atravessa. O que acontece? O sistema econômico é algo muito decisivo nas nossas vidas, justamente porque a gente precisa de dinheiro para comer, né, para fazer várias coisas. Sem dinheiro, no sistema econômico que a gente vive, não tem como sobreviver, né? Então, assim, a partir desse momento, como o dinheiro é distribuído e visto e relacionado no Brasil? Esses dias, não sei se você leu, continuando essa ideia produtivista, né, porque você estava falando do texto do Renato Nogueira. A Noruega, se eu não me engano, fez uma pesquisa sobre diminuir a quantidade de dias de trabalho para 4 dias, né, ao invés de 5. E eu esqueci quantas horas por dia. Se você lembrar, você fala. Mas eu tenho certeza que ao invés de 5, são 4 dias. E aí descobriram, isso assim, uma população pequena da pesquisa da amostragem, só para, né, também não achar que eles pegaram milhares de noruegueses e fizeram. A gente está falando de uma amostragem pequena, tá?
que a produtividade aumentou, né, que foi mais qualificada, enfim, benefícios em diminuir a quantidade de dias de trabalho. Tem um... Ai, desculpa. Tem um jornalista que eu sigo, que ele é podcast, enfim, o nome dele é Pedro Duarte. Depois qualquer coisa eu digito aqui, depois que eu falo. O Pedro falou sobre essa notícia, fez uma postagem e perguntou sobre a realidade do Brasil. Perguntando assim, vocês acham que é possível o Brasil diminuir a carga horária de trabalho, a quantidade de dia, etc? O que eu comentei que eu quero trazer aqui? O Brasil é o país escravizado. A Noruega não. A Noruega é um país colonizador. Para eles, desculpa. João? Acho que caiu ou eu caí. Não, pode falar, eu tô escutando. Ah, é porque caiu você pra mim, é por isso que eu esperei. Deu uma... Não tem quando carrega e desaparece a imagem? O que eu quis dizer com colonizador e com explorado? A Noruega, historicamente, politicamente falando, é o país de riquezas que explorou outros países. Né? O Brasil não é esse país. O Brasil é o escravizado, é o explorado. Como assim o Brasil vai chegar em um momento achar que vai diminuir a carga horária? Sendo que a gente é o país que o desenvolvimento não deslancha, bem entre aspas, porque outros países dependem da nossa exploração, entendeu? Para a Europa, por exemplo, alguns países da Europa conseguir diminuir a carga horária, outras pessoas têm que trabalhar muito para fornecer os vizinhos baratos para essas pessoas. Então, assim, o que eu quero dizer? Que é quase utópico achar que o Brasil vai diminuir a carga de trabalho, pelo contrário. Infelizmente, países que têm uma colonização como o Brasil e uma exploração de trabalho muito grande tendem a ser mais explorados. Porque outros países e outros continentes, agora a América Latina em relação à América do Norte, o continente europeu, né, que são os grandes colonizadores, precisam de gente desse jeito. Senão eles não enriquecem do jeito que eles querem. Né? Não vão deixar de ser ricos. Mas o que eu quero dizer? Que a história do Brasil é a história de escravidão. Escravidão não, João. Como é que é o nome que fala hoje em dia? Que eles... Você lembra? Escravização. Acho que tem mais propriedade assim, né? Eu não tenho tanta propriedade. Eu sei que mudou o nome, mas eu não li tanto a respeito. E de fato, aí de novo, né, assim, né, de fato, esses países só conseguem fazer isso, né, só são ricos e só conseguem mudar essas coisas porque tem outros países que estão fazendo esse trabalho que não está sendo feito lá, né, ou as riquezas que eles têm lá foram extraídas das nossas terras, né, e nesse sentido, eu acho que a gente consegue pensar, né? A gente tem aqui no Brasil, né, foi um país que foi escravizado, né? Os indígenas foram escravizados, eles trouxeram africanos escravizados de África para cá, e a gente tem aqui, né? Diversos indígenas, né? Diversas comunidades indígenas. A gente tem aqui diversas comunidades quilombolas e que trazem uma sabedoria que vai para além da nossa compreensão, né? Porque eles não operam sobre a nossa lógica. E é isso que o Renato Nogueira aponta muito no texto dele, né? Dessa diferenciação, né? E como isso impacta de fato, né? E se a gente, enquanto brasileiro, prestasse mais atenção nessas comunidades, nesses povos e nos seus modos de vida, e se a gente tentasse assimilá-los para vivermos de fato uma vida um pouco mais plena e mais digna,
daria um pouco mais certo do que a gente continuar entregando para esses países já ricos o pouco da nossa riqueza, né? O do nosso trabalho. Então, aí fica outra referência aí, né? Tem o Antônio Bispo dos Santos, né? O Nego Bispo, que ele é um mestre quilombola, e ele tem um livro que é sensacional também, né? Que ele vai fazendo vários parâmetros, né? Entre a cosmovisão eurocristã, né? E uma cosmovisão afropindorâmica, né? E ele vai fazendo vários paralelos, né? Que eu acho que também é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque aí no caso eu trago aqui a religião também é um ponto importante no contexto político da sociedade, né? Não à toa que a gente tem a gente mora num país majoritariamente cristão, né? E a gente vê a influência clara dessa maioria cristã nas nossas leis, no Estado que é laico, que não deveria acontecer, né? Então, eu faço paralelo muito louco. Eu tava falando de uma coisa, falei de outra agora, mas é isso. Ai, É, né? Um dia o Brasil foi lá e falou assim, olha, uma hora vai. Uma hora nunca foi. Eu te interrompi, eu tive a sensação que eu tinha terminado, ou não? não, tava terminando. Ah, foi mal, desculpa. Não, tranquilo, esquenta a cabeça não. É, e a gente vê a influência das leis, né, justa nesse processo, né, desse cristianismo invadindo um espaço que não deveria ser dele, né? Já que o Estado é laico e a gente tem uma pluralidade de religiões, né? A gente tem uma pluralidade de credos, né? Nessa população brasileira, né? E não uma deveria tomar conta das leis, né? E isso é muito complicado, isso é muito bizarro, né? Enfim, pode falar. Eu queria, antes de falar um pouco sobre o que você falou, ler os comentários, pra gente não perder o fio da meada, até porque também eu olhei a hora aqui, daqui a pouco a gente termina, né? Assim, daqui a pouco dá uma hora, no caso. Dá para fazer mais de uma hora aqui. Ah, é, né? Tô voltando os comentários aqui. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu ver. Calma aí, calma aí. O Morelato, ele tem H Morelato, colocaram o Capitão do Mato na presidência, né? E isso é bem significativo sobre como que essa ideia de Capitão do Mato tem a ver com essas políticas, né? Que retrocedem, que diseminam alguns corpos. Depois, a Fiamma falou que a gente fez pontuações muito importantes necessárias. A Amanda falou maravilhoso. E... A Amanda falou que é um menino, mas também muito negligenciado quando a gente estava falando sobre saneamento básico, água, né? Sobre esses assuntos. Então, é uma coisa complicada, né? Você mexe uma coisa e depois a vida da pessoa que fica tentando mexer sem, não consegue, não é fácil. A Fama falou algumas coisas importantes. Então, ela fala bem assim: não há saúde individual, desconsiderando o contexto e a saúde coletiva. Importantíssimo. Depois ela conclui: com certeza, cada ação tem seus limites e possibilidades, e ao mesmo tempo todo mundo usa o SUS. Isso é muito importante. A gente falou que a gente até reforçar, né? Que a gente fez uma live em novembro sobre a defesa do SUS. A gente fala muito sobre, né, a construção do SUS, como funciona, que todos nós usamos o Sistema Único de Saúde. Né? Então, por mais que às vezes você não faça alguns exames, não tem alguns atendimentos de uma unidade de saúde exclusivamente, você usa o SUS, porque se você usa o plano de saúde, por exemplo, quem fiscaliza é o SUS, né? É o sistema que rege. Então, assim, por mais que você tenha algum tipo de saúde privada que você financia, né? Paga por mês, enfim, não sei, o SUS que regula. Né? Então, você, entre aspas, indiretamente usa o SUS, né? Bom, aí elas comentaram sobre o texto, né, que você falou. E eu acho que acabou.
Se eu cortei alguma coisa por aí, você me fala, tá? Ah, tá. A Fiamma conclui algumas coisas bem assim, que a história de apagamento de povos de culturas diferentes da europeia, né? Considero isso muito potente, adotarmos outras referências, outras narrativas, e finalizou. Você estava falando sobre... Agora eu me perdi. Eu, fa eu falei muitas coisas. Mas no finalzinho você estava falando sobre... Eu estava falando mais sobre a religião, que ela é um ponto importante também, né, nesse analisador, né, e de como que a religião tem agido na política, né, e consequentemente nas nossas vidas, né. Isso é muito importante. Ótimo. Obrigada por ter relembrado. Vamos falar do Ministério dos Direitos Humanos, porque tem a ver com a psicologia, né, gente? Lá, se vocês pegarem um código de ética, tem alguns psicólogos aqui, mas talvez que não tenham, né? Mas se você entrar na internet e colocar código de ética do psicólogo da psicóloga, tá lá que o nosso papel fundamental é a garantia e efetivação dos direitos humanos. Então, vamos falar de direitos humanos, vamos falar do órgão do Estado, do Ministério dos Direitos Humanos. Atualmente, a gente tem uma representação que é a Damares, que tem um viés ideológico que influencia na prática do Ministério dos Direitos Humanos. A partir do momento que ela usa da religião, porque ela tem o direito de escolher religião ou não escolher, vir e vir, né? Não é que uma ministra dos direitos humanos não possa ter religião, pelo contrário, né? Você está até negligenciando o direito à liberdade religiosa daquela pessoa. Mas aí que tá, a partir do momento que você utiliza da sua crença particular para influenciar em políticas públicas de direitos humanos, sobre dignidade humana, você está violando o direito dessa pessoa, né? Porque não é assim que funciona. Você representa um Estado. O Estado precisa fazer políticas públicas, políticas que alcancem as pessoas para garantir a vida, para fazer manutenção da vida. O conceito de políticas públicas é fazer a manutenção da nossa vida para que a gente tenha saúde, educação, né, segurança pública, etc. Quando você fala de cunho religioso, você começa a pensar como que o Ministério dos Direitos Humanos não está levantando algumas pautas muito importantes e decidindo e financiando várias pautas por causa de um viés ideológico religioso. A gente está falando de coisa muito séria. Vamos falar sobre aborto rapidamente. Não quero me estender porque tenho medo de falar. Querer falar e falar muito superficialmente, eu prefiro assim, brevemente falar sobre isso do que falar rápido. Por que eu estou falando do aborto? O aborto é uma questão de saúde pública. Saúde pública. Não é uma questão de religião. Mas porque a gente vive nesse país, porque a gente tem a Damares que representa uma ideia religiosa, o Ministério dos Direitos Humanos não fala sobre aborto. E tem várias pessoas morrendo por causa disso. Ou seja, você está deixando pessoas morrerem. Porque uma chefe de Estado não, mas uma representante do Estado, tô errado, uma representante do Estado fala que isso não existe, que isso não deveria existir, né, que ela pontua, que isso não deveria existir, que a gente não vai falar sobre isso, na verdade vão falar que não pode aborto. E aí o que a gente faz? Faz um monte de mulher e homem também, né, homens também abortam, sempre tem que salientar, que morrem. A gente vai deixar as pessoas morrerem. É isso. Aborto é política pública, né? E você tocar nesse ponto, né? Eu acho que cabe ressaltar, assim, só uma pontuação mesmo, né? Foi aqui no nosso estado, né? Que teve uma criança, repito, uma criança de 10 anos de idade que estava grávida por causa de abuso não sei se era padrasto ou tio, não me recordo. Enfim, pessoal Mas com grau de parentesco próximo. e a própria ministra ela veio para tentar interferir no aborto dessa criança, né? Que, que é uma criança de 10 anos, né? Então, quando a gente fala de política, é sobre isso, né?
de garantir a vida, aí a vida dessa criança que foi violentada e ela tinha o direito de precisava fazer esse aborto, né? E ela fez depois em outro estado, né? Porque aqui também não fizeram, né? Os médicos daqui não, não optaram em fazer esse procedimento. Mas enfim, né? Eu acho. Foi. Oi? Foi Pernambuco que Isso. ela fez. Foi em Pernambuco que ela conseguiu um médico para poder fazer o Foi procedimento. assassino. Você lembra do vídeo de várias pessoas na frente do hospital? Você lembra desse vídeo? Lembro? Ele foi chamado Lembro. de assassino. Chega, eu tô toda Uhum. arrepiada. Falando da história, eu não lembro. E, e é justamente sobre isso, né? E isso é vida, né? Isso é a nossa realidade. E a gente não pode considerar toda essa realidade, toda essa conjuntura para analisar, para fazer as nossas análises, né? E, e novamente, né? Esse é o convite. É, quando a gente traz esse contexto político para falar da vida, né? Para falar da vida, e a gente fala sobre tudo isso, né? A Fiamma, ela fez um comentário aqui da questão da graduação, né? Da gente não estudar autores negros indígenas enquanto a gente estuda, né? E de fato, pelo menos aqui na UFES, né? Ainda é muito pouco. É um ou outro professor que trazem esses debates, que trazem autores negros e indígenas, né? É pouquíssimo, pouquíssimo. E indo para além de autores negros e indígenas, né, a gente também precisa de autoras e autoras trans, né? É necessário incluí-los também, né? Porque diz da nossa história, do nosso país, né? E, enfim, a gente só consegue mudar as coisas, né? Por exemplo, né? No curso aqui de psicologia da UFES, né? Eu fiz uma live semana passada com o Elon, e a gente falou um pouco sobre graduação e pós-graduação, né? E a gente falou um pouco da realidade que é a nossa realidade, aqui da UFES, né? E ele entrou em 2011, né, na UFES. E desde lá eles lutam por essa, para que autores negros sejam integrados à grade curricular, né? E eu hoje, em 2021, ainda não tem, né? Diz de um processo, né? De fato, é um processo. Tá muito lento, tá quase parando, mas é um processo e a gente continua lutando. E se a gente não lutar, as coisas não vão mudar. E a gente enquanto psicólogos, eu enquanto futuro psicólogo aqui, né, e demais profissões, né, que tem essa, digamos assim, produção do saber, né, é, não que a gente produza o saber, mas a gente está nesse lugar, né, de que se a gente fala, tem um peso muito, muito grande. Se um médico falar para você tomar cloroquina, tem um peso muito grande. Então, as nossas falas, as nossas atitudes, elas refletem na sociedade de uma certa forma, né? Então, eu até perdi o que eu estava falando aqui, mas o que eu quero dizer a gente, enquanto corpo psicólogo, a gente tem que ser ético nas nossas falas, a gente precisa ter cuidado e zelo com o que a gente está dizendo, porque o que a gente fala tem um peso muito grande para a população em geral. Então a gente não pode sair falando qualquer coisa, né? A gente não pode. Enfim, é isso. Eu acho que o exemplo do médico da cloroquina, ele diz muita coisa. Depois, se puder, continuar lendo os comentários, mas eu vou só porque eu acho muito importante. Aí lá vem a Liga Professora, né? Mas, assim, é porque a gente está falando de graduação, a gente está falando de grade, então tem a ver com o momento atual que eu estou vivenciando, que é ser docente. E, assim, né, você está falando da UFES, eu vou trazer um pouco da minha graduação, né, do contexto da minha graduação. Eu sou de Linhares, que é uma cidade extremamente conservadora, assim, aquela coisa bem latifúndio, de famílias muito ricas, sabe? Donas de várias terras, é uma coisa bem assim. Aqui, o que acontece em rapidamente falando? Aqui é muita terra de cacau, cana de açúcar, café, então
é bem coronelista mesmo, assim, literalmente. Então, esse é o contexto que eu sempre fui inserida. Imagina fazer uma graduação dentro de uma faculdade particular dentro de uma cidade dessa. Né? Então, assim, o que autor negro? Não tem nem professor negro, não tem nem professor, sabe? Não tem nem várias outras coisas anteriores a estudar população negra, estudar mulheres, estudar comunidade LGBT, estudar outras pessoas que não entrem nesse aspecto. Homens, brancos, europeus, cisgêneros. Tem outras coisas assim, mas esse é o escopo, né? E entra nessa categoria. É muito difícil passar a grade. Olha só, a UFES é uma universidade federal, né? Teoricamente, vocês têm mais abertura para algumas coisas que a faculdade particular não tem, isso é óbvio. 10 anos lutando para. E como se fosse difícil, né? O João pegar um livro do Renato Nogueira, por exemplo, e colocar dentro do currículo. Essa é a questão, porque isso é o mínimo. Porque, raios, a gente está no século XXI, 2021, só estudando europeu e estadunidense, cara, e pessoas de homens brancos. Eu fui dar aula, eu não quero me estender muito não, mas acho importante falar isso, tá? Eu fui dar aula de, esse semestre, de psicologia da saúde e supervisão de estágio de grupo. Aí eu fui fazer o plano de ensino, né? E aí, no plano de ensino, a ementa que me deu era o quê? Tinha gente... Ai, meu Deus do céu, foi mal. Desastrada, que sou. As pessoas que estão acompanhando aí, que eu sei que estão assistindo, já sabem que eu sou desastrada. Então, elas não estão surpresas. Fui fazer o plano de ensino. Uma boa parte da ementa que enviaram para mim, que você recebe, né, uma ementa base, vamos dizer assim, era o quê? Estados Unidos. A bibliografia básica era um livro dos Estados Unidos. Beleza, fui ler o capítulo. Passei. Achei importante passar. Só que as pesquisas eram dos Estados Unidos. A realidade era dos Estados Unidos. Um monte de coisa tem a ver com os Estados Unidos, porque é óbvio. O negócio foi feito lá. Que é muito diferente daqui. Eles vão falar de uma realidade que eles não vivem. Por que raios a gente está lendo coisa da realidade deles? Que eles leem porque é a realidade deles, a gente está lendo aqui como se fosse igual, sendo que o Brasil é muito diferente em vários aspectos dos Estados Unidos, principalmente a psicologia. O que eu fiz? Passei, sabe assim, agora já falo da América Latina, achei capítulos, achei autores, achei autoras, sabe assim, vamos falar da nossa realidade agora, né, Anjos? Porque assim, a gente leu aqui, interessante isso aqui, tá, mas faz sentido? Total sentido? Não. Tem coisa que a gente precisa. Aí o que eu comecei? A dar psicologia da saúde, falando de superpopulação, de pobreza, desigualdade social. A gente começou a discutir colonização, racismo, a gente começou a falar pandemia, população indígena, a gente começou a discutir, assim, tá, eu comecei a usar a realidade das pessoas que eu dou aula, tipo assim, quem é de Viana, quem é de Cariacica, porque tem muita gente de interiores aqui do estado, assim, né? Domingos Martins, tem gente de Castelo, que eu dou aula. Faz sentido algumas coisas dos Estados Unidos falar de psicologia, falar de realidade? Não, então vamos falar das nossas realidades. Aí a gente foi comentando, e a gente foi discutindo o que a gente vivencia, o que a gente experimenta, o que é psicologia da saúde. Foi bem bacana, mas aí que tá, né, João? Assim, eu sou uma pessoa branca, que tô fazendo esse exercício, mas assim, eu tô fazendo esse exercício, é o mínimo que eu tô fazendo. Mas deveria só eu, enquanto pessoa branca, era pra ter mulheres professoras negras. Não tem colegiado. Não tem pessoas negras no colegiado. Não tem. Na UFES não é muito diferente, não. Pouquíssimos professores negros. Na psicologia, né? Tinha uma... tinha assim, não. Entrou agora, nesse semestre, a única professora negra que vai sair. Que ela vai precisar sair. Não que ela foi demitida, ela vai precisar sair para fazer outra coisa. É a única que entrou agora comigo, que vai sair, infelizmente. Tá? O resto todos são pessoas brancas. E aí? A realidade da faculdade particular não está muito distante da UFES nesse sentido, né? Porque na UFES a gente também tem uma escassez de professores negros, né? E isso de fato faz muita falta. Muita falta. Você foi falando aí, né? E antes de eu entrar no. Eu li os comentários, né? Estavam falando sobre quão bizarro foi o caso da criança grávida aqui do estado, né? E por fim, eu esqueci o nome dela agora.
Amanda, Fiamma? A Fiamma, ela disse sobre de profissionais da psicologia que defendem a cura gay, né? Que é um absurdo. E isso tem total a ver com a religião. Total a ver com a religião. Aí, novamente, a gente volta a pontuar, né? Tipo, tudo está inserido, né? Tudo envolve a psicologia. Porque a psicologia fala de vida. Mas tem dois pontos que a gente tem que pontuar. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade, né? A neutralidade ela é inexistente. Quando se a gente fala que é neutro, né? A gente está de um lado. A gente está de um lado, mas a gente não quer assumir que está desse lado, mas a gente está de um lado. E outro ponto importante é que a gente não pode fazer com que as nossas crenças pessoais elas vão para a clínica, né? Vão para a nossa atuação, como é o caso desses psicólogos que defendem a cura gay, né? Que são pessoas que são cristãs, que acham que isso é pecado, que isso é errado, que isso é desvio, e que tentam promover uma cura em cima disso. Completamente errado, antiético, né? Então, acho que esses dois pontos que são muito importantes a gente frisar, e frisar bem. E você foi falando e me remeteu, né? Tipo assim, porque, eu sou um homem negro, mesmo que seja um homem negro de pele clara, eu continuo sendo um homem negro, que estou fazendo um curso de psicologia na UFES, que é um curso criado para brancos, feito por brancos, tudo branco, parede branca, chão branco, quadro branco, professor branco, autor branco, branco, branco. Eu não me enxergo nesse curso. E a gente vive num país onde a população ela é majoritariamente negra. E a gente fala de uma psicologia branca. E eu acho que esse é o ponto. E o que você traz, tudo isso tem a ver com política, mas a gente entra um pouco mais numa questão mais de grade de curso, né, de estudo, de universidade, de faculdade, de entendimento de mundo, onde a gente continua consumindo dessa Europa, desses Estados Unidos, sendo que a gente tem toda uma América Latina, a gente tem todo um Brasil que produz muita coisa boa, produz muito conhecimento bom. E a gente simplesmente ignora. A gente sabe fazer psicologia brasileira. A gente tem conhecimento sobre psicologia brasileira. Mas a gente continua repetindo nas graduações sobre uma psicologia europeia, sobre uma psicologia estadunidense. Né? E isso também diz de um projeto político, né? Porque para quem está sendo essa psicologia, né? Ela está a serviço de quem? É só ver a grade. Quem está na grade? Quem são os professores? Isso quer dizer, isso é uma política, né? Porque isso diz claramente para mim que pessoas como eu, porque eu não me vejo no meu curso, poucas vezes algum outro professor, assim como você, que você faz, algum outro traz esses debates. Então, eu entendo, quando eu estou nessa graduação, eu entendo que as pessoas que são iguais a mim não têm direito à saúde mental. Não tem direito à saúde mental. Porque a gente não vê. Essas pessoas, psicólogos não estudam pessoas negras. Se estuda por fora. Na graduação, nas universidades, é muito difícil de ver. Então, assim, né? Isso diz de um projeto político, né? Isso diz um projeto de quem é digno de saúde, de quem é digno de ter atenção, né? No começo da live, você estava falando algo, e eu lembrei de uma coisa que a minha orientadora sempre diz, né? E tem a ver muito com a minha pesquisa, né? Eu falei, eu pesquiso masculinidades, né? E eu pesquisava a ideia era pesquisar com os meninos em cumprimento de medida socioeducativa, né? E esses meninos que são majoritariamente negros, eles só são vistos pelo Estado quando eles passam a ser perigosos, quando eles cometem um ato infracional.
Então só a partir desse ato infracional que o Estado nota essas pessoas. Antes disso, era inexistente. Então, assim, diz muito, né, de todo esse projeto político que a gente está inserido. Isso diz da nossa história. Porque a gente é um país que foi colonizado, né, que foi escravizado, com indígenas e negros africanos escravizados. E no pós-abolição a gente teve um se vira. E tudo isso é consequência dessa política que privilegia e privilegiou os brancos. E é exatamente essa a importância da live, hoje, contexto político. Como que você falou um ponto muito importante que eu costumo discutir, né? A psicologia está servindo para quem? Para quê? Quais são as nossas atuações? Está atingindo quem? Entendeu? Vai continuar atingindo a população branca e rica? Porque a criação, essa é importante. A criação da psicologia é para isso. Se você pegar a história da psicologia, foi para a elite brasileira. E ainda é. Como que em 2021 ainda a gente está servindo a elite brasileira? E o que eu estou querendo dizer não é que não pode servir, é para servir todo mundo, teoricamente, né? A elite brasileira não vai ficar desamparada, não. É porque alguém não me entenda de uma forma equivocada, mas assim, vai ser só para ela? É só a elite brasileira que tem direito à saúde mental, mais ninguém. A elite brasileira é branca, né? Porque pessoas negras que fazem parte da elite não tá errado. Né? Não pode. Assim, a pessoa negra pode ter muito dinheiro. É visto como se fosse, né? Tem toda uma questão de que quando alguém que é negro mostra o contra-cheque, alguma coisa tem posses, vamos dizer assim, afortunado, assim, nessas palavras, não pode. Não pode uma pessoa negra ter uma fortuna. Então, assim, é muito sério, é muito importante, é muito persistente a gente falar como a psicologia está servindo, como ela é feita, como ela é produzida e como ela é pensada. Ela ainda é restrita a uma psicologia clínica, a uma psicologia individualizada, que esquece do coletivo, esquece, ignora as relações sociais, ignora que a gente está vivendo. Eu fui falar, nem sei que horas são, mas assim, tá dando pra ir, né? Eu fiz uma live esses dias sobre transtornos mentais e pressões estéticas. Transtornos mentais, não, desculpa. Transtornos alimentares. Transtornos mentais, foi mal, gente. Transtornos mentais eu vou falar amanhã. Você já tá, né, confundindo. É tão acostumado, olha como é que a gente é acostumado a falar de transtornos mentais, né? Eu foi a primeira vez, não sei se você já falou sobre isso, João, não lembro, assim, se você já abordou em algum momento, em alguma live sobre transtorno alimentar, você já fez? Ou não, né? Então já coloca aí a sementinha pra você chamar alguém. O que eu falei nessa live? A gente estava falando sobre transtorno alimentar, certo? Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente fala de alimento. Como que eu vou falar de transtorno alimentar sem considerar que mais de 100 milhões de brasileiros estão com insegurança alimentar? Que em 7 dias da semana tem dia que não tem comida na mesa? Eu podia estar bonitinha lá com o meu DSM do lado, falando de transtorno alimentar, como se relaciona, como pode tratar com psiquiatra, tratar com psicólogo, com nutricionista, com nutriólogo, bonitinho. A gente estava falando sobre isso, né? A gente estava falando de como que pode tratar, quais são os sintomas, tudo isso. Aí eu vou considerar que metade da população brasileira não tem comida na mesa em alguns dias da semana. É isso que a gente está falando, entendeu? Psicologia, contexto político é entender que você não pode falar de um transtorno alimentar, você não pode entender a alimentação, desconsiderando que você vive num país que a metade da população brasileira não tem comida dentro de casa nos dias da semana, não tem comida, não tem legume, carne de vez em quando, não tem comida, passa o dia com fome. Então é sobre isso, assim, né? Nesse contexto. Insegurança alimentar, né? É o nome bonito para fome. Esse tom de vigor. Eu tô indignada, o Brasil tá lascado. Literalmente, o Brasil tá lascado. E você foi falando algumas coisas, né? E tipo,
Eu acho que nem precisa de ter uma fortuna, né? Você falou, uma pessoa negra tem uma fortuna, é questionada e tal, né? Eu acho que nem precisa ter uma fortuna. A gente teve o caso recente aqui do cara lá no Rio de Janeiro, no Leblon, tava com a bicicleta, né? Que foi acusado de roubo, né? É, eu não posso ter a minha bicicleta que eu sou acusado de ser roubado, de ser ladrão, né? De ter roubado. R$ 15. Então, assim, né? É muito complexo, é muito complexo. E falar de psicologia é isso, é falar de tudo isso, é falar da vida, dessa vida que é complexa, dessa vida que é multifacetada, né? E eu vi um comentário aqui falando de racismo, né? Que tem profissionais de psicologia que relatos, né? De profissionais de psicologia que falou que o paciente veio com caso de racismo e o psicólogo falou que era alucinação, né? E isso de fato acontece, né? Como um psicólogo ele vai estar atuando no Brasil sem ter uma noção básica do que é o racismo, né? Já que metade da população é negra, metade da população sofre racismo. E a gente pode ir para tantos ismos aí, né? E fobias, né? LGBTfobia, gordofobia, etc, etc. Né? A gente não pode desconsiderar nada disso. Não dá para desconsiderar isso. Pelo contrário, temos que considerar isso, considerar muito. E eu acho que esse é um grande desafio, porque isso coloca a gente sempre em estudo, né? A gente precisa estar sempre estudando. Tal assim, né? Sendo não sei que palavra usar, mas assim, né? Sendo inocente, né? Vamos colocar que as pessoas os psicólogos, né, não estão agindo de uma forma mais ética e mais compreensiva, porque eles estão com preguiça de estudar e não por puro preconceito, né? Assim, né? Eu sendo muito inocente aqui, né? Porque de fato a gente vai precisar estudar muito, e sempre está estudando. A gente tá num momento de um boom de informação por conta das redes sociais, sobretudo nessa quarentena onde a gente tá confinado, então as nossas interações elas estão sendo feitas majoritariamente pelas redes sociais. A gente está vendo muito produtor de conteúdo estourando, a gente está vendo muitos assuntos vindo à tona, muitos assuntos que eram marginalizados. Então a gente tem esse boom de informação que, pô, mano, são coisas que precisam ser levadas em conta. Que deveriam estar sendo levadas em conta há muito tempo. Mas beleza, não fiz antes, mas tenho agora, né? Antes tarde do que nunca, né? O ditado diz. Né? Então, assim, eu rogo, vamos aprofundar, vamos compreender a realidade que a gente vive, o Brasil que a gente vive. E quando eu falo de Brasil, se a gente pegar o próprio Brasil, né, cada região vai ser uma coisa muito diferente da outra. Então, assim, né, a gente precisa compreender a nossa história de Brasil, a gente precisa compreender a nossa história de cada estado que a gente está. Então, assim, a gente precisa compreender muitas coisas. Estudar psicologia, ele nos obriga a ir além, nos implica a ir além. Né? E eu acho que é isso, é a implicação. Quando a gente é implicado a fazer algo, né? A gente recebe esse monte de informação, esse monte de coisa, essa conversa aqui, eu espero que ela seja benéfica nesse sentido de provocar, no sentido de que as pessoas saiam daqui provocadas a ponto de fazer algo a partir disso, né? A partir desse encontro, aqui com essa conversa, possa gerar um incômodo para que algo seja feito. E não fique só nessa conversa, né? Mas que vá para além dessa conversa. E assim, né? Voltando no ponto da questão da graduação, né? Que eu acho que eu lembrei agora, eu acho que é importante falar, né?
A gente tem a política de cotas ali 2011, mais ou menos, Há 10 anos, por aí, 10. por aí, né? E, enfim, né? A UFES, ela implementa as cotas em 2016, mais ou menos. Mas eu quero ir para além disso, né? Para além das cotas para a entrada dos estudantes. A gente também tem as cotas para concurso público, né? E até então, nos departamentos de psicologia, que aqui na UF são dois departamentos, né? Nenhum deles abriu concurso com cotas. Nenhum deles abriu concurso com cotas para professor efetivo. Então isso continua dizendo de uma certa produção, né? De um certo privilégio e dessa manutenção desse privilégio. O curso continua sendo para pessoas brancas, feita por brancos, com autores brancos, né? A gente teve a oportunidade de ter uma política de inclusão, de uma certa psicologia que deveria olhar para essas questões todas, e esse próprio curso ele não aderiu essa política para que tivesse professores negros atuando nesse curso, né? Então é algo bem complicado, né? Assim, né? Isso diz de como que as coisas são regidas, né? É muito importante, assim, o que você está falando, João, porque eu tô lendo os comentários às vezes também. É Letícia que fala, é Letícia mesmo. Eu Isso. vou só aproveitar porque ela falou isso agora. Eu li antes, que a gente estava falando sobre insegurança alimentar, e ela falou uma coisa muito interessante, né? É um nome, não sei se ela falou o nome bonito, se você puder mexer aí nos comentários, para você ver Agora. exatamente o que ela falou, para nutricídio. Isso é muito importante, assim, existe o nutricídio, né? Existem políticas feitas para que pessoas não tenham comida, não tenham direito a se alimentar e várias outras formas. Lembra da história da ração em São Paulo, do Dória? Você lembra dessa história? Que ele pegou um condensado, não é ração, tá, gente? Mas assim, colocaram um título de ração, ele pegou um condensado de comida, assim, não sei nem dizer o que ele fez, mas assim, para distribuir uma coisa absurda. É absurdo, se quiserem colocar lá Dória ração, vai aparecer no Google, porque gerou muita discussão em cima disso. Mas assim, eu acho que dá pra gente encerrar, né, pra não ficar exaustivo também, mas eu queria encerrar pelo menos pela minha parte, né? Mas se você quiser continuar, não tem problema. É falando sobre com quem que a gente conversa. Dentro desse aspecto, né? Como que a psicologia conversa, com quem que a gente conversa. Esses dias eu estava participando, assisti, na verdade, né? Não participei. Assisti uma live com adolescentes do Espírito Santo que fizeram um projeto chamado 027, muito interessante. Eles se organizaram pelo que eu vi, assim, o perfil do público que estava nesse projeto são adolescentes periféricos, né? Fizeram propostas e estavam conversando com gestores de governo. A Jaqueline, que é a vice-coordenadora, estava, a Nara Borgo, que é a secretária estadual de Direitos Humanos, e eu esqueci o nome dele, que é Fábio, que é o presidente da CIEDS. Rapidinho, CIEDS é uma organização de sociedade civil de projetos sociais, né, de várias áreas. E aí eles fizeram propostas. Cara, isso é muito difícil de ver, muito raro. Foi a primeira vez que eu vi de uma forma mais... Isso foi pelo YouTube, tá? Os jovens de 15, 17 anos conversando com os gestores e aparecendo. Tem PDF, se quiser, tipo, compartilha, João. Uma gracinha, ficou PDF de 5 páginas. Assim, a gente quer incentivo cultural. E o que eu tô falando de quando a gente conversa? Vocês precisam conversar com a gente. Vocês precisam conversar com a gente, vocês precisam escutar a gente. Vocês precisam entender as nossas necessidades. Eles falando bem assim. Vocês precisam entender as necessidades, que a gente precisa de cultura, precisa de acessibilidade, precisa que... isso é muito importante, estar falando de produção de conteúdo, por causa da quarentena. Vocês precisam deixar a gente produzir nossos próprios conteúdos. A psicologia tem muito disso, tá? A psicologia ela é produzida muito para o adulto. Muito raro a gente conversar com adolescente, com criança. A gente é muito centralizado ao adulto, nem idoso. Nossa, a psicologia é totalmente centralizada ao adulto. A gente precisa deixar as crianças e os adolescentes, os idosos e outras populações que são marginalizadas, elas falarem por si.
ter autonomia, porque a gente, eu falo a gente como psicólogo, psicóloga, fica tutelando as pessoas, achando que temos o direito de falar por elas. Eu acho que eu quero encerrar com essa parada aí. Joguei a mão no ventilador. Eu não queria encerrar, porque a conversa está muito boa, mas eu compreendo que a gente precisa encerrar, porque já está com 1h30 de live já, e fica cansativo para quem está assistindo e para quem vai ver depois, né? Mas, assim, eu acho que é isso, né? O convite é esse. E é um convite, né? A gente não pode obrigar ninguém, né? Mas a gente convida a fazer essa aposta, a fazer essa aposta de escuta que não é a parte da vida, mas de uma escuta que ela é inserida na vida. E quando eu digo na vida, eu falo na nossa vida, no nosso contexto, no nosso redor, no nosso contexto do nosso bairro, da nossa cidade, né? É compreender tudo isso, todo esse contexto, contexto de nosso município, do nosso estado, do nosso país. É compreender como a religião tem atuado e interfere, tem interferido nas nossas políticas públicas. É analisar como a mobilidade urbana afeta as pessoas, como a falta de saneamento básico afeta. É olhar todas essas conjunturas, né? Porque o ser humano não está descolado disso. Pelo contrário, ele está completamente inserido nisso. E tudo isso gera efeito nele, gera marcas nele. E esse é o convite. Que vocês botem fé nisso, sabe? De contextualizar a vida. Contextualizar a escuta. Eu acho que é isso. Lívia, muito, muito, muito obrigado. Assim, foi incrível a conversa, assim. Superou todas as minhas expectativas. Eu gostei muito e, assim, por mim a gente continuava conversando aqui mais 3 horas, muito tranquilo. Porque tá muito bom mesmo, tá muito gostoso, assim, passou muito rápido, nem parece que ter 1h30 que a gente tá aqui. Não tem. Então eu te agradeço de coração por você ter aceitado o convite de novo. Foi uma conversa muito boa. Espero que as pessoas tenham gostado bastante. Agradeço cada um que esteve aqui acompanhando a gente, interagindo com a gente pelo chat. E é isso, se você quiser fazer suas palavras finais e despedidas. A Isabela, que eu não sei se você viu que ela falou encerrar, não. Gente, é que eu tô morrendo de fome. Que eu não consegui jantar antes da live. Tô sem janta, gente. É porque eu tô escutando barulho da minha barriga. Né? Que bom. Mas ela tá aqui roncando. Se não, eu aguentava pelo menos mais de 30 minutos, mas daqui a pouco eu vou ficar assim, ó, falecendo. Tipo, a gente tá falando de alimentação, de segurança alimentar. Minha filha, você tá precisando comer, senão você não aguenta em pé. Da realidade aí, gente, pra gente estar contraída. Mas assim, eu quero agradecer muito, João. Você, assim, super parceiro. O seu convite, é a segunda vez que a gente faz live. Eu sempre te acompanho, vejo suas lives. Acho muito importante o que você faz, a proposta. Acho muito legal a nossa parceria e o poder compartilhar nossas experiências, né, nossos conhecimentos. Quero agradecer a todo mundo, principalmente a Fiamma e a Amanda, que super participaram. Adorei as participações, contribuições. Peço desculpa porque a gente não deu conta de ler todos os comentários. Mas eu lia, não sei se você conseguia, João, eu li, assim, né? Não passou despercebido, eu só não consegui comentar sobre. E a Letícia também, que participou, e outras pessoas que foram comentando. E vocês ficaram, né? A live aí, desde que começou, ficou nesse ritmo de 8, 9 integrantes desde o começo. A gente falando 1h30 aqui, esse povo escutando, participando. Olha, resistência aí, né? Muito obrigada aí por conseguir escutar a gente de 1h30. Fico chocada. Quantas pessoas conseguem manter tanta atenção assim, durante tanto tempo. Acho louvável, inclusive. E aí eu quero agradecer, estou muito feliz, essa live foi muito importante, é muito fluido falar com você, fazer essa live, né, e ter essa oportunidade. Estamos prontos para a próxima live, para outras experiências também. Mais para frente fazer alguma coisa presencial, né, com segurança, com
se quiser, eu tô morando agora em Cariacica, a gente pode usar máscara, usar UFs, né? Voltar a habitar. Eu super top voltar a habitar UFs e fazer alguma coisa ao vivo com distanciamento. Assim, acho ótimo a gente voltar a habitar de forma segura, né? Respeitando o distanciamento. E fazer algumas coisas, assim, em algum momento, quando a situação estiver mais tranquila. Você que sabe. Estou à disposição. De fato, a ideia futuramente é de fato fazer essas conversas presencialmente, né? E não depender mais das lives, né? Assim, as lives estão sendo importantes, é bem bacana, tem uma interação aqui, mas a princípio eu tenho outras propostas para esse projeto, né? Mas por hora, infelizmente, estamos bem devagarzinho. Logo chega a vacina pra gente, chega a vacina pra nossa idade. Então acho que isso pode facilitar esses encontros de forma presencial, né? E em falar nesse projeto, eu quero lembrar aqui, quem não conhece e não está sabendo, para saber agora, né? Tem uma campanha no Apoia-se que, que eu faço, que eu estou fazendo para de fato financiar esse projeto, né? A gente está inserido no sistema capitalista, né? Então o dinheiro é necessário. Eu produzo esses conteúdos com maior amor, com maior carinho, e eu gosto muito, né? Mas o dinheiro também é importante, né? Então tem uma campanha lá no Apoia, você pode estar colaborando a partir de R$ 1 mensal, que é uma campanha contínua, né? Então é uma campanha que você colabora por mês. Então você pode estar colaborando a partir de R$ 1 mensal, ou também você pode estar colaborando via Pix, né? Eu tenho o Pix, que é a chave Pix é um e-mail, né? Que é o psidiálogosafetos@gmail.com. Essa live vai ficar salva, né? E eu vou colocar na descrição da live também tudo certinho, o link do Apoia-se e a chave Pix, para quem quiser e puder colaborar, né? Vai ser muito bem-vinda a sua colaboração e necessária para a continuação desse projeto. No mais é isso. Te agradeço muito e agradeço a todos. E sim, é possível sim, quem não é do Espírito Santo participar. A gente está em live e live a gente consegue atingir o Brasil todo. De forma presencial a gente teria que ver outras formas, né? Mas enquanto tem live é possível. Não, acredito eu, pelo que o João me conta do projeto, né, é que seria misto, né, presencial e online, ter esse recurso de continuar, até para não ficar, já que a gente precisa abranger, a gente está falando de amplitude, para não chega de ficar restrito ao Espírito Santo. Eu acho que, João, ter participado daquele evento de comunidade deu para refletir muita coisa importante, né? Então, é isso. Sim, foi bem bom. É o segundo colóquio que eu participei deles. Ano passado eu também participei. Eu nem sei como eu fiquei sabendo, mas eu fiquei sabendo. Eu participei, tipo, foi muito incrível. E foi muito bom, assim. No mais, é isso. Agradeço a todos e me despeço. E PCs que queiram conversar futuramente, chama no inbox que a gente troca uma ideia, a gente vê as possibilidades. E é isso. Tamo junto. Tchau, tchau. Gente, Bom apetite. Vai matar essa fome que tá te matando.